12 ou 13 apóstolos. Mistério desvelado. Este vídeo fará com que os fariseus rasguem as vestes e que os preguiçosos se entediem. Ambos os grupos provavelmente deixarão de ouvir este material aos 2 minutos, se tanto. Mas, os bereanos verão o vídeo até ao final, compararão o que se diz com a Bíblia e, se comprovarem que é certo, passarão o estudo a outros. Qual é o seu perfil? Uma homenagem. Antes de começar a falar de falsos ministros, queremos honrar os verdadeiros, que têm servido a Cristo com sinceridade de coração, sem buscar glória de homens e enriquecimento, que deram suas vidas e se privaram de muitas coisas para ajudar a outros a conhecerem o Senhor Jesus e crescerem espiritualmente. Sem esses heróis e servos fiéis, não estaríamos aqui hoje. O fato de que existam falsos ministros não quer dizer que o Senhor Jesus não foi capaz de continuar com sua obra por meio dos verdadeiros. A estes, para sempre nossa gratidão por sua entrega generosa. O 12º apóstolo. Os autores dos evangelhos nos contam que Jesus escolheu 12 homens para que andassem com ele como seus discípulos. Desses, um se perdeu, Judas, o qual traiu a Jesus. Depois que o Senhor ressuscitou e ascendeu ao céu, os 11 discípulos restantes consideraram que era necessário substituir Judas. Para fazê-lo, consultaram ao Senhor e nomearam a Matias. Portanto, Matias passou a ser o apóstolo número 12. O 13º apóstolo. Em Atos 9 lemos a história de um fariseu extremamente bem preparado no conhecimento das Escrituras, que também era tão zeloso pela lei, que perseguia a Igreja de Cristo. Um dia, caminho de Damasco, este fariseu foi confrontado pelo Senhor Jesus e se converteu, passando a ser um apóstolo a serviço do Redentor. Poderíamos dizer então que Paulo foi o 13º apóstolo, já que a Bíblia não menciona nenhum outro entre Matias e Paulo. A controvérsia. Em Apocalipse 21:2, João descreve a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, que descende do céu adereçada para seu marido. No versículo 14, João diz: "E o muro da cidade tinha 12 fundamentos e, neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro." Ou seja, os nomes dos 12 apóstolos estão escritos no alicerce da igreja, que é a Nova Jerusalém. Mas, deveríamos esclarecer se houve 12 ou 13 apóstolos. Qual será o nome que estará nesses alicerces? O de Matias ou o de Paulo? O último apóstolo. Aqui entramos no campo espinhoso para os dogmáticos que se debatem e distorcem a palavra para justificar seus preconceitos, sem considerar que poderiam ter aprendido algo que não era certo. Neste caso, referimos-nos aos que dizem que hoje em dia não há apóstolos, alegando que Paulo foi o último. Em 1 aos Coríntios 15, 8 e 9, Paulo diz: "Por derradeiro de todos, me apareceu também a mim." Aqueles que usam esta passagem para negar a existência de apóstolos hoje em dia, não consideram o contexto nem o significado original da palavra que Paulo usa para dizer que ele é o último. Ponhamos a lupa para discernir bem o que a Bíblia diz realmente. Nos versículos 3 e 4, Paulo explica em que consiste o evangelho que ele prega. Do versículo 5 a 7, ele dá uma lista da ordem na qual o Senhor se apresentou ante os discípulos após ressuscitar. No versículo 8 é quando ele se refere a si mesmo. A palavra original grega usada neste texto é eschatos, que significa postreiro, último, no sentido de mais longe, final de lugar ou tempo. Ou seja, tanto o contexto, como o significado da palavra, indicam que Paulo está fazendo uma lista em ordem de tempo. É como dizer que primeiro vou ao supermercado, depois ao açougue e por último, eschatos, à lanchonete. Conforme o dicionário, a palavra eschatos é um superlativo provável da palavra égio, no sentido de contiguidade. Lembremos que contiguidade significa proximidade imediata, vizinhança. Como vemos, inclusive afinando no significado da palavra último neste texto, vemos que Paulo se referia a uma ordem dentro de uma lista, mas nada indica uma relação com algo que se fecha ou termina. Em Efésios 1:16 Paulo diz que não cessa de dar graças. A palavra que ele usa neste texto é paul, que significa cessar, parar, retrair-se, desistir, chegar ao fim, terminar, acabar. Portanto, quando Paulo diz que foi o último, refere-se a uma lista de pessoas, mas não o último porque havia terminado o chamado a servir como apóstolo. Os apóstolos desaparecidos. A miúdo esquecemos de Matias por algo muito simples de entender. Porque não foram escritas cartas relatando o que esse irmão fez depois de ser constituído como apóstolo. Mas também não existem relatos do que a maioria dos outros apóstolos fez. Em Mateus 10, 2, 4 lemos a lista completa daqueles a quem o Senhor Jesus chamou. Por outro lado, temos as cartas de Pedro, Tiago e a revelação de João, mas aí não se relata muito do que esses irmãos fizeram,
mas sim que principalmente são ensinamentos que eles transmitiram. Paulo foi o único que contou extensamente o que fez, já que ele escreveu várias cartas. Isso quer dizer que Filipe, Lebeu ou Simão não fizeram nada? Claro que não. Isso quer dizer que ninguém relatou por escrito o que eles fizeram. O mesmo acontece com Matias. Não sabemos o que ele fez ou deixou de fazer porque ninguém escreveu a respeito. Quem foi um falso apóstolo, Matias ou Paulo? Aqueles que defendem seu dogma por cima da palavra de Deus, não podem dar resposta a esta simples pergunta. Claro que Matias não foi um falso apóstolo, nem Paulo. Por que sabemos isso? Porque a Bíblia não diz que algum dos dois tenha sido um falso apóstolo. Na Bíblia lemos, por exemplo, que Simão, o mago, Himeneu, Fileto e Alexandre foram falsos seguidores de Cristo. Agora aprofundemos nos detalhes da escolha de Matias. Em Atos 1 lemos o relato que diz que os 11 discípulos estavam reunidos com outros 120 irmãos. Ali Pedro expôs a necessidade de que outra pessoa tomasse o bispado de Judas, o traidor. O texto continua dizendo: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Hoje em dia, a expressão lançar sortes dá impressão de bruxaria. Mas não era assim no tempo dos primeiros cristãos. Lembremos que a prática de consultar a Deus por Urim e Tumim foi algo instituído pelo próprio Deus, a fim de que o consultassem. Se Matias tivesse sido escolhido por erro, isso significaria que os 120 irmãos ali reunidos, incluindo os apóstolos, não foram capazes de entender a resposta do Senhor sobre a questão consultada. 2. Se eles tivessem se enganado, coisa que a palavra não expressa, isso significaria que o Senhor teria permitido que o erro fosse consolidado. Evidentemente é impossível que isso acontecesse, já que eles oraram conforme ao que Deus manda. Quando o ser humano se une e ora por algo em concordância com a palavra, Deus o faz. O Senhor Jesus em pessoa disse em Mateus 18, 19 e 20, Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se crermos no que Jesus disse, podemos dizer que a escolha de Matias foi correta, guiada pelo Senhor da Igreja e que, se não sabemos nada sobre o que Matias fez posteriormente é porque não se escreveu a respeito. Baseados nisso, podemos dizer que Matias foi um verdadeiro apóstolo e seu nome estará entre o dos outros 11 apóstolos, no alicerce da Nova Jerusalém. E Paulo? Se, como dizem os dogmáticos, só houve 12 apóstolos e Matias era um verdadeiro, então Paulo era um falso apóstolo? O mistério se complica para os dogmáticos. O Senhor Jesus nos ensinou a discernir e julgar conforme os frutos que cada um apresenta. É evidente que Paulo mostrou frutos de ter se convertido de verdade, de ter recebido uma revelação profunda sobre o mistério do que era a igreja e deu sua vida em prol de pregar o evangelho a todo mundo conhecido na época. Isso de que ele recebeu uma profunda revelação sobre a igreja é literal, já que ele foi arrebatado ao céu e ali ouviu coisas profundas, transmitindo parte delas em suas cartas. Reunindo estas comprovações podemos afirmar com certeza que 1. Matias foi um verdadeiro apóstolo, por chamado do Senhor revelado a umas 120 pessoas, incluindo os 11 apóstolos. 2. Paulo foi um verdadeiro apóstolo, chamado pelo Senhor, quem lhe deu a revelação do mistério da igreja, pregando depois a todo mundo conhecido. 3. Nos 12 cimentos da Nova Jerusalém estarão gravados os nomes dos 12 apóstolos, incluindo o de Matias. 4. O nome de Paulo não estará nesses cimentos, já que ele não foi parte dos 12. Se alguém pensa que estas afirmações não são certas à luz da palavra, agradeceríamos que nos compartilhassem seu parecer, mas devem ser argumentos fundamentados na Bíblia. Continuamos. Os 5 ministérios. O livro de Efésios foi escrito entre o ano 60 e 63 DC, ou seja, uns 25 anos após o chamado de Matias e Paulo para que servissem como apóstolos. No capítulo 4, 11 e 16, Paulo relata que o Senhor Jesus estabeleceu 5 ministérios a fim de edificar seu corpo, a igreja. Aqueles que defendem seus dogmas por cima da palavra agarram-se ao tempo pretérito de dar para dizer que isso aconteceu no passado, mas que não está vigente hoje em dia. Se isto fosse assim, seria necessário eliminar também os outros 4 ministérios, já que a palavra deu aplica-se a todos eles. Paulo diz que o Senhor deu, mas não diz em nenhum lugar que ele revogou esse chamado.
É como dizer que chamei alguém para que vivesse na minha casa, referindo-me a que o fiz 5 anos atrás, mas que tenha passado um tempo desde que o fiz não significa que tenha retirado esse convite. Só significa que num ponto do passado fiz o convite a essa pessoa. Entre os 5 ministérios necessários para a edificação de seu corpo, o Senhor chamou a alguns como apóstolos. Se Paulo deu essa revelação uns 25 anos depois de que ele e o Matias fossem chamados a ser apóstolos, e ninguém mais pudesse ser apóstolo depois que Paulo foi chamado, então para que Paulo escreveu sobre isso 25 anos mais tarde? Os Nicolaítas. Como o ser humano é corpo, alma e espírito, tem a necessidade de alimentar sua parte espiritual assim como faz com a física e a alma. Deus estabeleceu um só caminho para que o ser humano chegue a ele. Quando o homem se nega a ir por esse caminho, cai presa de alguma religião que o engana, fazendo-o crer que pode ganhar o favor da divindade por seus próprios esforços. Ou seja, as religiões são um sucedâneo satânico para a relação genuína que deveria existir entre Deus e o homem. Neste contexto entra uma das piores espécies de depredadores espirituais, os líderes das religiões. Em Apocalipse 2, 6 e 15 o Senhor diz que aborrece a doutrina e as obras dos Nicolaítas. A palavra Nicolaíta é composta de Nikos, que significa vencer, e Laos, que significa povo. A ideia de vencer, neste texto, significa subjugar. Se bem isto é assunto para um estudo mais a fundo, pode-se resumir a doutrina e obras dos Nicolaítas como aqueles que subjugam o povo de Deus, usando para isso doutrinas que contradizem a palavra, com o objetivo de assenhorar-se das pessoas. O Senhor Jesus advertiu os discípulos para que não caíssem nessa conduta. Desvelando o mistério. A religião católica está fundamentada numa estrutura de controle nicolaíta. Martim Lutero, que originalmente foi um monge católico, enfrentou-se ao engano das bulas e indulgências papais, pondo em evidência que a salvação é por fé e não por obras. Ou seja, que as bulas e indulgências são uma evidência de doutrina de nicolaítas, que por meio do medo e a chantagem espiritual conseguem subjugar o povo. Mas Lutero não teve a revelação sobre o nicolaísmo em si e não o combateu. A hierarquização continuou no meio protestante, conservando-se até o dia de hoje. É importante levar em conta que o Senhor Jesus não estabeleceu uma hierarquia em sua igreja, nem dividiu o povo entre sacerdotes e leigos. Isto é assim porque só Jesus é a cabeça da igreja e a cabeça não precisa intermediários para comunicar-se com o corpo, assim como acontece com o corpo humano. Se bem muitíssimos líderes protestantes serviram o povo com muito sacrifício pessoal e humildade, também houve os que se assenhorearam das pessoas. As pequenas congregações muitas vezes se agruparam e formaram denominações. Muitos dos líderes dessas estruturas denominacionais caíram no nicolaísmo. Lá pela metade do século XX surgiu um movimento extremamente daninho para o corpo de Cristo. Esse movimento foi introduzido em muitíssimos púlpitos e causou uma verdadeira devastação. Trata-se da nova reforma apostólica, uma das 3 pragas destes últimos tempos no meio protestante. O pilar dessa falsa doutrina foi convencer as pessoas de uma suposta hierarquia entre os 5 ministérios de Efésios 4, impondo a ideia de que os apóstolos estão por cima dos outros ministérios, porque conforme essa falsa doutrina, eles têm mais autoridade. A partir daí formaram alianças apostólicas, corromperam a muitos com a ideia de serem superiores a seus congêneres, enfatizando sobre a falsa autoridade apostólica e isso causou muito dano às congregações. Muitos líderes conservadores, principalmente pastores, sentiram que sua posição ante o povo estaria ameaçada e reagiram. Em muitos casos, o temor não era infundado. Outros desses pastores entraram no jogo e foram promovidos a apóstolos pelo sistema. Ante tal situação houve uma divisão muito grande no meio do povo, e além de todo o dano causado por essas mentiras, surgiu uma rejeição muito forte ao chamado apostólico. Hoje em dia muitos filhos de Deus negam que esse ministério exista neste momento da história da igreja, embora não saibam responder às perguntas que foram feitas antes com relação a 12 ou 13 apóstolos, por exemplo. Especialmente eles não sabem explicar com que base eles determinam que o apóstolo hoje em dia não existe, embora o pastor sim, e onde foi que o Senhor da igreja determinou isso. Os nicolaítas e os feridos. Considerando este contexto, temos por um lado os nicolaítas e por outro as pessoas feridas e prejudicadas por esta situação. É importante destacar que, conforme vimos, os nicolaítas existem tanto no âmbito tradicional, normalmente sob o título de pastores, como no círculo da nova reforma apostólica, normalmente sob o título de apóstolos. O nicolaíta se considera diferente e superior aos outros, sem importar o título que use para se impor.
Também é importante levar em conta que o nicolaíta considera o chamado ministerial como um título honorário no qual ele se apoia para reivindicar a autoridade sobre os outros. Mas a Bíblia não diz isso, mas sim diz que os 5 ministérios foram constituídos para a edificação do corpo. Não diz nada sobre autoridade, senão sobre serviço. Não fala de hierarquias, mas sim de cooperação para um fim comum, sob a única autoridade de Cristo. Devemos reparar que Cristo nunca delegou sua posição como cabeça da igreja a ninguém. De fato, ele nem sequer delegou no Pai ou no Espírito Santo essa responsabilidade. Isso é assim porque só Cristo entregou sua vida na cruz. A igreja é produto da fé em que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo, que desceu do céu para entregar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus é o fundamento da igreja e por isso só ele tem autoridade sobre ela, e não delega sua posição de cabeça a homem algum. Pensar que um pastor ou apóstolo tem autoridade sobre os outros irmãos, que são Igreja de Cristo, é o mesmo erro doutrinal fundamental da religião católica. Podemos com isto perceber o nicolaísmo que permeia toda a estrutura hierarquizada religiosa, seja ela moderna ou tradicional? Por outro lado, existem muitos pastores tradicionais que são verdadeiros servos de Deus, que reconheceram os lobos nicolaítas autopromovidos a falsos apóstolos, e fecharam as portas para eles. As pessoas que foram feridas por esses falsos apóstolos também passaram a rejeitar esse ministério. O problema com isso é que, em vez de atacar a raiz do problema expondo o miolo do engano da nova reforma apostólica, o que fizeram foi passar a atacar o ministério apostólico. Isso levou essas pessoas a caírem em um raciocínio gravemente daninho, já que ensinam algo contrário à palavra. O ser humano não é quem para anular um dos 5 chamados que o Senhor em pessoa constituiu para a edificação da igreja. A resposta ao problema não está em negar o chamado apostólico, mas sim em discernir o nicolaísmo e expô-lo. Olhando para Satanás em vez de a Jesus. Em Ezequiel 34 lemos sobre os falsos pastores. Ou seja, antes sequer de que a igreja existisse e de que o Senhor constituísse apóstolos, já existiam falsos pastores. Isso fez com que Jesus deixasse de chamar a muitos a servir como pastores? Claro que não. O Senhor fez a sua obra por meio dos verdadeiros servos, apesar de que Satanás semeasse o campo de falsos como joio. Quando alguém se atreve a tomar o lugar do Senhor, anulando um dos 5 ministérios, está fazendo muito mal ao corpo de Cristo, induzindo a muitos ao erro. Se o Senhor Jesus não anulou algum desses chamados, quem é um ser humano qualquer para fazê-lo? Se somente o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, só ele pode decidir como o servimos. O erro daqueles que negam o ministério apostólico hoje em dia é ter caído no erro de considerar que Satanás é mais poderoso que Cristo, e que o fato de que Satanás tenha levantado a falsos ministros obrigou o Senhor Jesus a desistir do ministério apostólico por ter semeado falsos apóstolos. Em 2 aos Coríntios 11:13, lemos que alguns se faziam passar por apóstolos naquele tempo. Evidentemente que se só houvesse os 12 originais, Satanás não semearia os falsos, porque todo mundo saberia que não existiriam apóstolos, já que conheceriam os 12. Esta passagem nos mostra que havia mais apóstolos e por isso havia também os que se faziam passar por eles. Enquanto a igreja estiver na terra, continuará sendo edificada. Edificá-la significa aumentá-la em número e em maturidade espiritual. Portanto, enquanto a igreja estiver na terra, haverá apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, conforme a palavra de Deus. Isso é assim porque o Senhor Jesus foi quem o estabeleceu e Satanás não tem poder para anular os planos do Senhor, mesmo que ele semeie joio. Os verdadeiros ministros de Cristo, sejam eles apóstolos, pastores ou qualquer outro, têm o respaldo do Espírito de Deus para fazer aquilo que eles foram chamados a fazer e isso produz frutos de vida eterna, mesmo que estejam rodeados de falsos ministros. Nós somos os que podemos impedir que a vontade de Cristo se cumpra em nossa vida, se em vez de olhar para Ele, olhamos para Satanás e seus agentes. Voltemos a focar os olhos. Os 5 ministérios são oportunidades para servir o Senhor e, portanto, ninguém é superior a ninguém. Todo membro do corpo de Cristo tem pelo menos um chamado ministerial e deveria tratar de exercê-lo com todo zelo, porque um dia prestará contas ante o Senhor pelo que fez com o que recebeu, assim como o Senhor ensina na parábola dos talentos. Ninguém está autorizado ou habilitado para impedir que outros exerçam o ministério ao qual foram chamados pelo Senhor, e muito menos para anular qualquer um dos ministérios com base em seus prejuízos pessoais, dogmáticos ou denominacionais. Todos no corpo são chamados a servir e só Jesus é a cabeça da igreja, porque só ele pagou por esse privilégio, entregando sua vida na cruz. Reunindo tudo o que vimos, podemos afirmar que
1. Matias foi chamado para ser apóstolo em lugar de Judas, após a consulta que os discípulos e demais irmãos fizeram ao Senhor Jesus. Portanto, embora a Bíblia não o diga especificamente, o nome de Matias estará em um dos cimentos da Nova Jerusalém. 2. Paulo foi um verdadeiro apóstolo e talvez poderíamos dizer que foi o 13º apóstolo. Se considerarmos o que a palavra diz, o nome de Paulo não estará nos cimentos da Nova Jerusalém. 3. Nenhum dos 5 ministérios foi suprimido, e como foram constituídos para a edificação do corpo de Cristo, sua finalidade continuará vigente enquanto a igreja esteja na terra. 4. A obra do Senhor Jesus não é condicionada pelo joio que Satanás semeia e, portanto, o Senhor não tem motivo algum para anular o chamado a ser apóstolo nos dias de hoje. 5. Exercer o ministério apostólico não é mais nem menos importante que exercer qualquer um dos outros ministérios. O apóstolo também não tem preeminência ou autoridade sobre outros ministros. Esses ministérios só são uma oportunidade e um privilégio para colaborar na edificação da igreja sob a autoridade da única cabeça, o Senhor Jesus. Ante todas estas considerações, aqueles que tenham chegado a este ponto do vídeo e se sentem ofendidos ou nervosos com a ideia de que hoje em dia existam apóstolos, deveriam examinar seu coração para ver qual é a motivação que os leva a ter esses sentimentos. 1. Sentem isso por pensar que todos são falsos apóstolos porque acham que Satanás arruinou o plano do Senhor Jesus para a igreja? 2. Sentem inquietação porque veem a sua posição de domínio sobre a congregação ameaçada? 3. O que o leva a querer ter um ministério? Servir o Senhor Jesus e os irmãos ou ter domínio religioso e hierárquico sobre os outros? Se este vídeo foi algo chocante para você, te animamos a ouvi-lo novamente com atenção, considerando as ideias à luz da Bíblia e pedindo ao Espírito Santo que te revele o que há em teu coração. Se você chegar à conclusão que estas considerações são bíblicas e podem abençoar a outros, compartilhe o quanto antes. Muitos sofrem porque têm um chamado a ser apóstolos, mas seu chamado é afogado por prejuízos nicolaítas. Aqueles que renunciaram ao privilégio de servir no corpo de Cristo como apóstolos porque o sistema nicolaíta os pressionou, devem considerar se devem obedecer a Cristo ou ao homem e escolher entre serem politicamente corretos com os nicolaítas da estrutura ou ser obedientes ao Senhor que os chamou. Com isto não estamos estimulando a alguém a constituir-se apóstolo e causar divisão e confusão. Quando Cristo nos chama, as coisas fluem. Trata-se de pedir perdão ao Senhor por ter dado ouvidos a outros nicolaítas e ter afogado o chamado, pedindo-lhe que te oriente sobre como agir a respeito. Por experiência própria, podemos dar fé que o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Quando sentirmos qualquer tentação de pensar que somos melhores que nossos irmãos, e que temos direito a subjugá-los à nossa suposta autoridade, lembremos que não há posição mais alta para um ser humano do que ser filho de Deus. Portanto, não precisamos exercer autoridade sobre os outros para afirmar a nossa identidade como seus filhos. Que o Senhor Jesus abençoe todo o seu corpo e o Espírito Santo nos ajude a ser-lhe fiéis até o último hálito de vida. Sirvamos com amor da melhor forma que possamos aquele que entregou sua preciosa vida para nos resgatar. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.